vez aqui. A gente vai falar hoje do conteúdo, né, apresentado em português, certo? Então você já tira aí o teu livro de português e abre aí na página 93. Português, página 93, certo? Vamos orar antes de iniciarmos a aula, tá bom? Santo Deus e soberano Pai, nós te louvamos pela tua bondade, te agradecemos porque tu és um Deus tremendo, tu és um Deus bom. Te agradecemos pela semana que se passou e por esta que se inicia, Deus. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador. Que o Senhor possa abençoar, Pai Santo, para que essa semana seja uma semana cheia de vitória em nossas vidas, ó Pai, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Como foi o teu fim de semana? Foi bom? Eu espero que você tenha se divertido, eu espero que você tenha aproveitado o máximo com a tua família. Ainda que você esteja em casa, mas é momento da gente aproveitar com excelência esse tempo com os pais, esse tempo com a nossa família, tá certo? Eu espero que esteja tudo bem com você. E aí, gente, passando aqui nessa ideia do que nós vamos tratar hoje, o nosso tema hoje é artigo de divulgação científica. Tio, o que é isso? É um tipo de texto em que os cientistas apresentam para a sociedade. Eles vão apresentar um estudo feito de determinado assunto. E o assunto que nós vamos falar hoje é a dengue nas crianças. Você já ouviu falar que criança tem dengue? Você já ouviu falar que o mosquito Aedes aegypti, ele também pica as crianças e ele deixa as crianças doentes? Você já ouviu falar disso? Bom, se você não ouviu falar, hoje é tempo de descoberta. Hoje é dia da gente aprender um pouco mais sobre esse mosquitinho malvado que tem causado inúmeros problemas na nossa sociedade. E muitas vezes, nós vamos também descobrir que muitas vezes, né, somos nós os próprios causadores dessa doença que tem aí deixado muita gente, né, acamada, muita gente sem poder brincar ou trabalhar. Então, nosso texto científico, ele fala assim, eu vou só estar dando aqui a introdução. A dengue em crianças é o título do nosso artigo científico, tá bom? Então, artigo científico, qual o título? A dengue nas crianças. Está bem aí na página 92, bem aqui, ó, em negrito, certo? E ele começa com uma frase. Entenda como a doença se manifesta durante a infância e mantenha seus pais informados. Então, qual é o objetivo desse texto? É para que você, criança, leia com atenção e identifique de que criança também pode pegar, porque às vezes nós, os adultos, não temos conhecimento de tudo. Então, esse texto, ele quer que você, criança, leia e passe para os seus pais a informação que está aqui descrita. Qual a informação? Que criança também pode ser picada pelo mosquito Aedes aegypti e pode causar a dengue. E aí vamos ler mais ou menos o primeiro parágrafo, que diz assim: você já ouviu falar sobre a dengue? Com certeza sim. Afinal, essa doença é causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. É comum no verão e no período chuvoso, devido a maior acúmulo de água em terrenos abandonados. O que é que ela causa? Ela causa febre alta, dores de cabeça, nos músculos e nas articulações, ó, os dedinhos. São comuns nos sintomas dessa moléstia, né? Mas você sabia que eles são mais comuns em adultos? Exatamente, o que mais a gente escuta falar, crianças? A gente sempre escuta, o fulano de tal, o adulto fulano de tal, o meu tio ou meu pai, eu sempre só falo que é adulto que pegou. Mas hoje nós estamos descobrindo que crianças também pegam, só que de uma forma mais leve, né? E em crianças como você, a dengue se manifesta de que forma? Um pouco diferente, a gente vai descobrir. De acordo com a pediatra, olha, preste bem atenção nesse nome. De acordo com a pediatra Consuelo Oliveira, da Sociedade de Pediatria do Pará, ao contrário dos adultos, as crianças não costumam, olha só, uma dica, as crianças não costumam sentir dores de cabeça tão forte, porque a dengue ela apresenta isso.
Os adultos sentem uma dor de cabeça muito forte quando ela é picado pelo mosquito Aedes aegypti, certo? Em compensação, podem ter acesso de vômito e dores abdominais. Então, preste atenção. Quando o mosquitinho pica uma criança, ela não sente dor de cabeça tão forte, mas ela sente fortes dores abdominais e febre, tá certo? Esse é um dos grandes sintomas da dengue. Assim, a doença acaba muitas vezes sendo confundida com uma gripe. Olha só, nós temos que estar atento a isso. Nós temos que saber qual a diferença entre a gripe e a dengue. E aí, né, segundo o texto, tem alguns pontos que eu quero aqui falar para você. Por exemplo, isso é ruim. Os pais acabam dando para seus filhos medicamento à base de alguns remedinhos para diminuir a febre. Muitas vezes começa a dar chazinho, lambedor. E na realidade pode ser uma dengue que está por trás desse problema, dessa febre, dessa dor abdominal, não é? Lá no quarto parágrafo tem assim, ó. Aliás, outra dica da pediatra que pode ser muito útil aos pais é ficar atento quando a febre aparece sem nenhum motivo aparente. Ou seja, se não está escorrendo o nariz, se não tem alguma outra coisa, se você está sentindo febre, se você conhece alguma criança que está sentindo febre, dá um alerta aí nesse pai, nessa mãe, nesse adulto, para que possa levar a criança para o médico e saber o que realmente está acontecendo, tá bom? E aí, deixa eu só fazer mais um resumo. Lá no 7º parágrafo, diz assim, ó, como se vê, todo cuidado é pouco com essa doença. Por quê, gente? Porque é claro, porém, que a melhor forma de combatê-la é não permitir o desenvolvimento desse transmissor. E de que forma? Por exemplo, diz aí, água parada. Água limpa parada não pode acontecer. Gente, é um absurdo. É um absurdo as pessoas jogarem lixo nas ruas e deixam, às vezes chove. Por exemplo, nós estamos no período de chuva, né? Já está acabando as chuvas aqui no nosso Ceará. Mas aí, por exemplo, um copo, né, descartável que você joga na rua. Aí tá chovendo, aquela água cai naquele copo. Ninguém dá a mínima atenção para aquela água, ou então para aquela casquinha de ovo que está lá no chão. Aí o que acontece? A água fica lá. Passa eu para um lado, passa você para um outro, passa outro adulto e ninguém dá atenção para aquela casquinha do ovo, ou para aquele copo descartável, ou até mesmo para uma tampinha de refrigerante, gente. Se fica água parada ali, aquele mosquito, ó, que causa a doença da dengue, ele pode colocar os ovinhos dele lá e proliferar. E aí, gente, olha, mais insetos, mais desses mosquitos vão aparecer e vai ficar mais pessoas. E nós precisamos o quê? Evitar isso. De que forma? Não jogando lixo nas ruas, né? Evitando deixar garrafas, copos descartáveis, tampinhas de refrigerante e tantas outras vasilhas, né, à disposição aí, para que possa as águas ficarem paradas. E na nossa casa, então, na nossa casa a gente tem que manter bastante atenção. Por exemplo, nas caixas d'água, vamos falar com o papai e com a mamãe, para estar atento, né, como é que está a caixa d'água, né, que ela tem que ficar totalmente tampada, porque se deixar uma brechinha, ó, uma brechinhazinha assim, esse mosquito que é muito pequenininho, ele pode colocar os ovinhos dele lá, gente, a nossa caixa d'água vai virar uma piscina para eles, entendeu? Porque eles gostam de água limpa, como eu e você. Eles não gostam de negócio sujo não, viu? E aí, na página 95, você vai fazer a interpretação desse texto, tá bom? Que diz assim, qual é o título do texto? Olha aqui a dica, a dengue nas crianças. Segunda questão, logo após o título do artigo, há uma frase que resume esse texto. E aí eu disse lá, bem no início, qual é a frase? A primeira frase está lá, ó. Entenda como a doença se manifesta durante a infância e mantenha seus pais informados. Esse resumo, você vai o quê? Sublinhar essa frase. A próxima, aí aqui é a sua opinião, tá bom? Você vai dar a sua opinião. Aliás, a letra B tem assim, essa frase, qual é o assunto do artigo? Como a dengue se manifesta nas crianças. A letra C, em sua opinião, você vai falar o que você entendeu. Nas duas partes, como o texto se relaciona e por quê? Então, por exemplo, temos aí, ó, a dengue em crianças
e a doença se manifesta durante a infância. Então, você tem que analisar a primeira frase que você cifrou, sublinhou, e você vai fazer essa relação, tá bom? A terceira, descreva com suas palavras, mais uma vez, é a sua opinião. Descreva com suas palavras os sintomas da dengue. A tia acabou falando aqui alguns, né? Quarta questão, esse texto foi escrito para quem? Para os médicos? Foi escrito para biólogos? Foi escrito para crianças? Sim, porque você vai ler o texto, você vai entender o texto e você vai explicar para o seu pai, para sua mãe ou para os adultos e até mesmo para outras crianças, para deixá-las informadas, tá bom? Na página 96 e na página 97 tem a continuação da interpretação do texto e você vai ler o texto, tá bom? Com todo o seu cuidado e vai entender a importância de nós nos livrarmos do lixo, certo? E termos consciência da limpeza no nosso ambiente. Na página 92, gente, tem só um joguinho aqui bem legal, uma forma de você interagir, entender de que forma a gente pode evitar que o mosquito da dengue se prolifere, tá bom? Olha, boa aula, Deus te abençoe, fique na paz.